Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje tenho comigo em estúdio o Padre Pedro Viva. Ele é o diretor do Serviço do Diaconado Permanente da Diocese de Leiria Fátima. E se calhar para alguns de vós este termo diaconado pode ser menos familiar, se calhar nem sabem muito bem que funções é que tem um diácono, o que é que eles andam lá a fazer. Será que é, como eu ouvi já o Padre Pedro Viva dizer, que diácono não é um sacristão qualificado? É muito mais do que isso. Do que é que estamos aqui a falar? E porquê é que a Diocese sentiu esta necessidade de ter um serviço de diaconado? Bom, com tudo isto, vamos falar com o Padre Pedro Viva, porque ele, melhor do que ninguém, vai saber explicar todas estas questões. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso Bom convite dia, muito obrigado também. e estar aqui connosco. E se calhar podíamos começar um bocadinho aqui a fazer história e percebermos a importância que o diácono, afinal, tem na história da nossa Igreja. Bom, vamos ver se consigo explicar e ser suficientemente claro para as pessoas lá em casa que nos escutam, explicando um bocadinho este ministério. De facto, embora para muitas pessoas possa ser uma novidade falar de diaconado ou de um diácono permanente, este ministério tem raízes bíblicas, portanto, encontramos-las no livro dos Atos dos Apóstolos, onde encontramos algumas referências ao diaconado, nas cartas de São Paulo, e, portanto, é um ministério antigo na Igreja, que por razões, enfim, várias, como o ministério estável da Igreja do Ocidente se foi perdendo praticamente depois do século V, embora haja reminiscências deste ministério até bem mais tarde. São Francisco de Assis foi um diácono, não foi sacerdote. A verdade é que este ministério se perdeu, porque, de alguma forma, os sacerdotes foram assumindo um bocadinho as funções que eram próprias do diácono. Já no Concílio de Trento, no século XVI, se manifesta o desejo de restaurar este ministério, mas de facto só isto só veio acontecer com o Concílio Vaticano II, num dos documentos sobre a Igreja, Lumen Gentium, se fala concretamente neste desejo de restaurar este ministério como um grau estável do sacramento da ordem, coisa que vai acontecer depois com o mote próprio do Papa Paulo VI, em 1967. Estamos precisamente a celebrar 50 anos desse acontecimento. E se previa nessa altura que as conferências episcopais, refletindo, rezando, que quisessem no seu território e nas suas igrejas locais este ministério, pois que deviam de pedir à Santa Sé, e os bispos portugueses fizeram esse pedido, que foi aceito em 1979. E depois, nos inícios dos anos 80, houve as primeiras ordenações. A Diocese de Leiria, concretamente, que eu tenha conhecimento, portanto, deu assim os primeiros passos com o Sr. Bispo Dom Serafim, que logo meses depois de ter assumido o cargo de Bispo Residencial da Diocese, logo manifestou interesse em que este ministério fosse uma realidade. E ao longo do seu ministério enquanto Bispo de Leiria, foram vários os momentos, desde levar o assunto ao Sínodo Diocesano, passou pelos conselhos presbiteral e pastoral, ele próprio escreveu uma carta, nomeou delegados para o diaconado permanente, mas a verdade é que não avançou assim de forma instituída. Coisa que agora o Sr. Dom António Marto, numa Assembleia de Clero em maio de 2015, referiu assim mais ou menos por estas palavras que 50 anos depois do final do Concílio Vaticano II, tinha tido esta nítida convicção de que tinha chegado a hora, que não podíamos esperar mais, e instituir o diaconado permanente na Diocese. E pronto, logo se começou a trabalhar de mais afincadamente, e esse desejo veio-se a consubstanciar em julho de 2016, quando se instituiu o diaconado permanente, no dia da dedicação da Catedral da Diocese.
e as normas. E, portanto, podemos dizer que os passos canónicos para esta realidade acontecer na Diocese já se fizeram. Agora há todo um outro trabalho, que é de selecionar os candidatos, de mobilizar a Diocese, no sentido de se todos nós rumarmos no sentido de perceber que este ministério é uma riqueza para a Igreja. Aliás, a Igreja fala de 3 razões fundamentais para a existência deste ministério. Por um lado, enriquecer a própria Igreja com este ministério. Depois, em segundo lugar, a Igreja também diz nos seus documentos sobre o diaconado que, no fundo, é reforçar na prática com o sacramento da ordem alguns homens que, na prática, nas suas funções, já exercem aquilo que é próprio dos diáconos. E depois, em terceiro lugar, também, embora não seja a razão mais importante, mas também é, nas regiões onde a Igreja está, onde há falta de sacerdotes, pois os diáconos permanentes podem ser uma oportunidade, podem ser uma excelente oportunidade de que algumas dimensões da Igreja, até do ponto de vista sacramental, possam ser realizadas pelos diáconos permanentes. Mas eu deixei para o último esta razão, porque muitas vezes, quando se fala do diaconado permanente, a ideia que vem logo à de cima é falta de padres, então, desculpa a expressão, não temos cão, caça-se com gato. E não é esse o objetivo, não é por essa razão, pelo facto da Diocese avançar neste momento com o diaconado permanente, mas simplesmente pelo facto de sentirmos que a nossa Diocese está mais pobre ou é mais pobre, não tendo este ministério. E, portanto, se a Igreja Universal assim o reconheceu, e tem ainda por cima raízes de facto bíblicas e da Igreja Apostólica, nós sentimos que a Diocese também tem de acordar para esta realidade. Padre, se calhar poderíamos também aqui avançar um bocadinho no sentido de percebermos exatamente que funções é que competem a um diácono, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem então o que é que faz um diácono, mas ele pode celebrar, não pode? Pode fazer o quê, afinal? Bem, o Concílio Vaticano II fala de 3 dimensões que o diácono, no fundo, pode exercer o seu ministério. Ou seja, a diaconia da palavra, a diaconia da liturgia e a diaconia da caridade. São estas 3 grandes dimensões que depois se materializam, usando esta expressão, em coisas muito simples. A diaconia da palavra, pois compete ao diácono proclamar o Evangelho, dedicar-se, porventura, à catequese de adultos, explicar a palavra de Deus, presidir ao culto, no fundo, numa celebração em que o povo de Deus esteja reunido, para explicar a palavra. Isto é a diaconia da palavra. Depois, a diaconia da liturgia. Compete ao diácono assistir ao presidente da celebração. Celebramos todos, mas presidir à Eucaristia, em concreto, é exclusivo do sacerdote, seja bispo ou presbítero. E aqui abro um parênteses, porque, embora o diácono receba, pela imposição das mãos, o sacramento da ordem no primeiro grau, ele é ordenado em ordem ao ministério e não ao sacerdócio. Ou seja, o diácono não é sacerdote, é um ministro, faz parte da hierarquia da Igreja, nos 3 graus, mas não é sacerdote. E, portanto, ele compete-lhe a ele assistir ao que presida a Eucaristia, neste caso concreto, pode inclusivamente ministrar o batismo, presidir a celebração de matrimónio, presidir a sacramentais, fazer a exposição do Santíssimo, presidir ao culto numa comunidade. Portanto, desse ponto de vista, sim. Do ponto de vista de presidir a Eucaristia, não, porque não é sacerdote, como também não pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos, que é próprio de um sacerdote. De resto, muitas vezes se define um diácono não tanto por aquilo que ele é ou faz, mas por aquilo que ele não pode fazer. Ou seja, não pode presidir a Eucaristia, não pode confessar. Está tudo explicado e definido. Nós gostaríamos, de facto, que as pessoas olhassem mais pelo aquilo que realmente ele é. E depois a última dimensão, que é a dimensão da caridade. Talvez essa tenha sido uma das primeiras razões da instituição do ministério do diaconado. Lembramos
no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, houve uma dificuldade em que as viúvas dos helenistas não eram tratadas como as viúvas dos judeus da Palestina, e então se decidiu, uma espécie de quase de concílio, que escolher alguns homens, 7 homens, que se pudessem, no fundo, cuidar desta dimensão da caridade. E foi nessa altura que se escolheram os primeiros 7 diáconos. Portanto, esta dimensão da caridade, que depois hoje em dia passa na prática por coisas muito simples, como numa paróquia, muitas delas têm serviço social, ora, esta dimensão da administração é um excelente campo de ação para um diácono. Apesar de facto, não ser pelo motivo das poucas vocações que possam estar neste momento patentes, que surge este serviço de diaconado permanente, contudo, as funções que acabámos de enumerar, que podem ser por eles exercidas, são, sem dúvida, uma grande ajuda para a Igreja nos dias de hoje. Com certeza. Aliás, no documento que o Sr. Dom António aprovou, da instituição do diaconado, ele fala precisamente disso. Temos muito a esperar deste ministério como enriquecimento e até para a nova evangelização. Com certeza que há, diria, funções, ações que os diáconos fazem que um sacerdote também pode fazer. Mas na Igreja, a riqueza da diversidade de ministérios, quanto mais pessoas estiverem implicadas, com certeza que isso é uma riqueza para a Igreja. E com certeza também que isto dá uma dimensão também colegial, ou seja, a Igreja, se há muita gente que identifica a Igreja com os sacerdotes, com os religiosos consagrados, perceber que todos nós, batizados, somos esta Igreja e que há muitos ministérios. Estamos hoje a falar do diaconado permanente, mas podemos falar de outros, de catequista, o do ministro da comunhão, de um visitador de doentes. Ou seja, há um vasto campo, uma riqueza enorme que ainda está por explorar. Não é? Alguém definiu o leicado como o gigante adormecido. E apesar de 50 anos depois do concílio, hoje se fala mais do papel dos leigos na Igreja, embora um diácono não seja leigo, pelo sacramento da ordem, torna-se membro da hierarquia, mas em todo caso há todo um vasto campo onde todos somos chamados a contribuir. Padre Pedro, de facto, numa sessão de esclarecimento que tem vindo a fazer pelas várias vigararias da Diocese, dizia que um diácono não é um sacristão qualificado. Porque às vezes as pessoas têm um bocadinho esta ideia errada, não é? É só um sacristão, vai lá ajudar o padre. Já percebemos que não, que é muito mais. Isto é preciso também clarificar para, se calhar, descobrirmos algumas vocações que podem estar por aí escondidas. Sim, acho que temos que desmistificar um bocadinho esta ideia, porque, por um lado, se há muita gente que pensa que agora a Igreja diocesana, a Diocese, avançará mais concretamente para este Ministério do Diaconado Permanente, é porque tem falta de sacerdotes. E então, qualquer um serve, e não é isso. Não é que qualquer um serve, eu ainda não disse isto, mas aproveito para dizer, o diaconado é uma vocação. E, portanto, mesmo que a Igreja tivesse muita necessidade de homens que exercessem certas funções, se não encontrasse ninguém com esta vocação, isto não é à força. Portanto, é uma vocação que Deus dá a algumas pessoas em concreto. E por isso é preciso esta vocação, é preciso formação, já desde os tempos apostólicos que são claras as condições, as qualidades que um diácono permanente deve ter. Os documentos da Igreja ao longo dos tempos foram reforçando essas qualidades e, portanto, não se pense que eu, com todo o respeito que tenho pelos sacristães, que fazem um excelente trabalho, muitos deles, mas não é apenas uma questão de função, é uma questão de vocação, é uma questão de ministério. Claro que se olharmos a Igreja de uma forma piramidal, vemos sempre o Papa lá em cima, os bispos, depois os padres, os diáconos, depois vêm os sacristães. Ora, não olhando a Igreja de forma piramidal, mas circular, cada um tem um ministério a exercer. Somos todos iguais em dignidade pelo batismo. Com certeza uns têm uma funções, outros outra, mas olhar um diácono como um sacristão qualificado, tirando-lhe, no fundo, o valor que ele tem na Igreja,
ou, no fundo, retirando o valor dos sacristães. Enfim, é uma metáfora que não colhe entre nós. Cada um tem o seu lugar. Padre, olhando a isso, quem é que pode ser diácono? Já percebemos que é uma questão de vocação, mas depois dentro daquelas pessoas podem achar, eu acho que esta poderia ser a minha vocação. Há regras, entre aspas, específicas? Há condicionantes? Não? Bem, há algumas que são, diria, do ponto de vista espiritual, condições necessárias a todos. Portanto, ter uma fé íntegra, uma pessoa que estar bem integrada na sua comunidade paroquial, ser uma pessoa com boa estima, e, portanto, isso são qualidades humanas e espirituais. Depois, naturalmente, que podem ser homens casados ou pessoas celibatárias, homens celibatários. E, portanto, no caso daqueles que são casados, o que se exige é que tenham pelo menos 35 anos e 5 anos de matrimónio, e, no caso de um celibatário, ter pelo menos 25 anos. São as condições básicas. Depois também, a Igreja, neste caso a Diocese de Leiria, definiu como idade limite, embora depois o Sr. Bispo, em todas as situações, possa decidir de outra forma, se assim entender, o limite de 65 anos para iniciar a formação. Portanto, chegamos à Diocese, naturalmente isto não foi uma decisão pessoal, foi refletida em vários conselhos e chegamos a esta definição desta idade, porque nos pareceu que, atendendo ao período de formação, que são 3, 4 anos, exercer o ministério já depois dos 70 parecia um pouco também já exigente para a própria pessoa que iria exercer esse ministério. Por isso definiu-se esta idade limite. Depois, com certeza que, sendo uma vocação e a pessoa sentir-se chamada, a Igreja é sempre mediadora das vocações. E em primeiro lugar, o pároco tem aqui um papel muito importante. O pároco, ou, se esta vocação surgir numa pessoa que esteja integrada numa comunidade, o responsável da comunidade, juntamente com a carta de apresentação do próprio, apresentando o seu currículo e as motivações ao Sr. Bispo, há sempre alguém que o apresenta também, seja o pároco ou seja o responsável de uma comunidade, onde de facto reconhece naquela pessoa condições para vir a exercer este ministério. No caso de ser uma pessoa casada, uma das condições que se exige sempre é o consentimento da esposa, porque naturalmente é uma decisão que vai implicar a vida da própria família, e, portanto, não é numa decisão pessoal, e aí a família também é chamada a dar o seu contributo. Já implica aí um bocadinho o matrimónio, até porque, pelo que percebemos daquilo que pode um diácono fazer, se o fizer de forma integrante, completamente dando de si, há muito tempo que hoje pode dedicar à família e depois não vai conseguir, não é? Claro. E tudo isso tem que ser bem conjugado. Sem prejuízo de poder, porventura, algum diácono estar a tempo inteiro ao serviço da Diocese, seja numa paróquia, ou seja, até num serviço diocesano, como regra, aqueles que são diáconos permanentes, e a experiência de outras dioceses a nível nacional mostra isso, até porque muitos estão em vida ativa, têm a sua profissão, habitualmente exercem o seu ministério, sobretudo ao fim de semana, até na sua própria paróquia, nas paróquias mais próximas, portanto, tenta-se dar um serviço ao diácono que seja compatível com a sua condição profissional e familiar, mas sem prejuízo de poder realmente poder, imaginemos, um diácono permanente que seja celibatário, que tem mais disponibilidade, não tem os compromissos familiares, poder exercer o seu ministério a tempo inteiro. E, portanto, aí a Igreja, com certeza, a Diocese lhe entregará outras funções ou mais funções, mas tenta sempre jogar com as condições familiares e profissionais. O Padre Pedro falou de uma formação que pode ir até 4 anos, Sim, não é? Se não sim. me engano. Padre, e se porventura, durante este período de formação, a pessoa chegar à conclusão de que se calhar isto não é para mim? Pode voltar atrás ou não? Como é que as coisas processam? Está sempre a tempo, não digo voltar atrás, mas está sempre o discernimento nunca se faz assim num clique, vai-se fazendo.
E isto serve para os diáconos, como serve para um seminarista que anda num seminário. No meu caso, andei 12 anos, porque entrei novo no seminário, no chamado seminário menor, mas hoje em dia aqueles que entram no seminário maior são pelo menos 6, 7 anos e, portanto, até ao dia da ordenação, às portas da Sé, é discernimento. E, portanto, um diácono também, se depois do tempo chamado tempo propedêutico, em que o início desta, não diria da formação, mas do discernimento, depois deste tempo propedêutico pode demorar 6 meses, 1 ano, consoante, então depois faz a admissão como candidato ao diaconado. E depois tem a formação de 3 anos. Portanto, em qualquer destas fases, seja no tempo propedêutico, logo, seja no tempo de formação, seja até já depois no estágio pastoral pré-ordenação, se a pessoa, por enfim, variadas razões, entender que não tem vocação ou não reúne as condições necessárias para exercer o ministério, pois deve-o dizer. Por outro lado, também faz parte desta formação o acompanhamento espiritual, quer dizer, cada candidato tem que ter um diretor espiritual, o próprio responsável do serviço ou a equipa do serviço acompanhará o próprio pároco e, portanto, não é só uma questão deixada à solidão do próprio, tem que decidir. Com certeza que depois, quer a formação, quer o estágio, o trabalho prático, as pessoas que acompanham o candidato também o vão encorajando, porque crises qualquer um pode ter em qualquer momento, ou vão encorajando ou vão ajudando a discernir, olha, se calhar veja este aspecto, se a pessoa achar que não consegue ultrapassar essa dificuldade, pois talvez seja um sinal de que não tem as condições necessárias para exercer o ministério. Mesmo para terminar a nossa conversa, Padre Pedro Viva, quantos candidatos temos para diáconos? Temos muitos. Temos muitos, só que ainda não estão identificados. Ou seja, com certeza eu acredito que na Diocese há muitas pessoas que reúnem as condições necessárias para poder vir exercer este ministério. Agora, estamos a fazer este trabalho de sensibilização vicarial. Tenho tido a oportunidade de dizer às pessoas que algumas já com mais de 65 anos podem pensar, isto já não é para mim. Com certeza que se isto interessa ao povo de Deus, interessa-nos a todos. E podemos sempre rezar por esta vocação, podemos, inclusivamente, na nossa família, identificar uma pessoa ou outra que se possa encaixar. Portanto, isto interessa a toda a Diocese. E eu estou convencido que nós, não sendo uma Diocese diferente das outras, temos muitas pessoas que têm este perfil e condições adequadas para exercer o ministério. Agora, falta todo este trabalho de sensibilização, de pôr em pé todo o programa de formação, e os párocos também. Aqui deixo um apelo aos meus colegas, aos colegas sacerdotes que trabalham nas paróquias, porque penso que este é um trabalho muito importante, porque compete-lhes sobretudo a eles identificarem aquelas pessoas que já colaboram na vida da paróquia e que reúnem as melhores condições para o exercício deste ministério, porque como diretor do serviço a nível diocesano, naturalmente não tenho a capacidade de conhecer todas as pessoas e saber aquelas que melhor podem exercer este ministério. Portanto, são os colegas párocos, têm aqui um papel importante na seleção. E depois daqui, quando se juntar um grupinho razoável, depois avançaremos com essa formação, com o primeiro grupo, e esperemos que seja para breve. Muito bem, vamos ficar então com essa esperança de que as vocações vão surgindo nesta Diocese de Leiria Fátima, nomeadamente relacionadas com aquilo que é o serviço de diaconado. Foi assim mais uma conversa em Matinais. Quanto a nós é tudo. Continuação de bom dia para si. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.